Boa tarde. Hoje teremos o prazer de conversar com o Cauê Parreira, professor do São Marcos há 4 anos. Então, professor, para começar, eu queria pedir para você me contar um pouco da sua trajetória, como você chegou até aqui. Eu já dou aula, vai fazer uns mais ou menos 11 anos, e educação é isso. Você dá aula numa escola, professores dão aula em várias escolas, você vai conhecendo, né, tendo esses contatos. E aí, desde que eu cheguei aqui, eu gostei, né, da filosofia, o modo de trabalhar da escola, e estou aqui até hoje. Gostei da educação e pretendo continuar nessa área. E por que você se interessou em história para você ensinar isso? Então, eu me interessei primeiro por educação, depois por história. Por conta dos meus professores, minha família sempre dizer que eu era bastante comunicativo, eu tinha facilidade em me comunicar. Então eu pensei em jornalismo e educação, aí escolhi por educação. A história vem de interesse de escola mesmo, né? Pensando qual ciência eu mais me interessava. E aí durante a faculdade eu descobri que isso era muito apaixonante. E estou nisso até hoje. Quanto tempo você trabalha aqui como professor? Aqui 4 anos. E tem alguma história interessante que você gosta de contar para as pessoas? Então, como professor, eu já, dei aula para todo tipo de gente. Então, eu gosto de falar que eu tenho ex-alunos que já, filmaram filmes conhecidos como produtores, já dançaram balé na Rússia, se elegeram vereadores e tal. Então, são, conquistas individuais que são interessantes da gente contar para incentivar os alunos, né, de que é possível conseguir tudo isso. Fora eventos que os meus alunos já participaram, com pessoas influentes, então isso é interessante. Bem, agora a gente vai mais para perguntas sobre o tema. Cauê, nós sabemos que você gosta muito de filmes. Como você linkaria os filmes nacionais com a matéria que você ensina? Então, o filme, ele é uma representação que mexe muito no emocional das pessoas, né? O cinema, ele sempre vai ser algo feito para chorar, para rir, se emocionar, né? Então, o cinema, ele tem essa capacidade de contar uma história e fazer com que você se sinta parte dela. Então, o cinema dito histórico, né, que tenta retratar momentos históricos, muitas vezes ele é muito mais influente do que uma sala de aula. Então, quando a gente fala de pré-história, por exemplo, a molecada ela sabe muito mais sobre crudes do que sobre pré-história. Então, o papel que o cinema tem em formar essa memória histórica é fundamental. No caso, eu tento usar esses filmes para ajudar os alunos a compreender melhor determinados episódios, determinados processos históricos, né? Então, é fundamental, mas sempre salientando, ciência não tem como objetivo o entretenimento, né? A ciência ela tem como objetivo retratar a realidade material, por aí vai. Já o cinema, ele é uma forma de arte. Ele tem como objetivo o entretenimento. Ele tem como objetivo causar uma reflexão, como qualquer obra de arte. Se ele está informando corretamente ou não, ele não tem obrigação disso. Então, a ideia de usar o cinema em sala de aula é sempre fazendo essa ponderação. Olha, o cinema não é um retrato da realidade, mas ele pode ajudar a gente a visualizar essa realidade. E como você acha que o cinema brasileiro tem retratado a história do país ao longo dos anos? Então, uma professora minha na faculdade, ela dizia que o cinema histórico, ele fala muito mais da época em que ele foi feito do que da época que ele quer retratar. O exemplo que ela usava, eu gosto de usar até hoje, é o filme Inconfidentes, filmado na década de 70. Esse filme foi muito famoso na época porque ele retratou o julgamento, as torturas, as prisões que o Tiradentes, Gonzaga, toda essa galera da Inconfidência Mineira passou naquele período. Só que é óbvio, um filme feito na década de 70, durante a ditadura militar, não estava falando de Brasil colonial, estava falando de ditadura militar. Então mostrar o Tiradentes sendo torturado naquele contexto era uma forma de denunciar as torturas ocorridas no Brasil na atualidade em que o filme foi feito, né? Então, por exemplo, o Ainda Estou Aqui. Por que esse filme ganhou o Oscar agora? Óbvio, tem o mérito artístico, é claro, mas a questão da democracia, do quanto a democracia impacta a vida das pessoas, né? Uma ditadura pode impactar a vida das pessoas, é algo que está sendo discutido no mundo inteiro, e nos Estados Unidos principalmente. Então é por isso que esse filme teve tanta aceitação. Não é só sobre o Brasil de 1970,
é sobre o Brasil e os Estados Unidos, no caso, de 2025. Né? Então, fazer essa ponte é fundamental. E o cinema brasileiro, ele pode muito bem representar qualquer episódio da nossa história, mas é claro que ela vai trazer as perguntas do presente, por mais que as respostas, por assim dizer, a gente procure no passado. Bem, como a distribuição afeta o alcance dos filmes nacionais, tanto dentro quanto fora do Brasil? Isso é uma questão fundamental, né? Toda a arte, ela se insere numa lógica de mercado, né? Por mais que a arte ela não precise servir ao mercado, o artista precisa comer, né? Ele é um profissional como qualquer outro. E o cineasta, ele precisa que seu filme seja assistido. O que acontece é que nós temos grandes estúdios, tanto brasileiros quanto estadunidenses, que eles meio que monopolizam algumas distribuições. Então, o que a Sony, a Warner, a Disney fazem é pegar os seus estúdios e lançarem em diversas salas de cinema. O que faz com que produções independentes, mesmo que não sejam brasileiras, não tenham tanto espaço. Aqui no Brasil a gente tem o caso da Globo Filmes, né, que ela é muito importante para divulgar diversos filmes, mas não é a única. Então as pessoas vão no cinema e falam, mas o cinema brasileiro é só comédia ou filme de favela. Não, é porque as comédias e os filmes de favela são os filmes que a Globo Filmes mais vende. Então, se a gente tivesse uma distribuição mais justa das salas de cinema, as pessoas que querem ver uma comédia, um filme de favela, elas podem ver. O problema é isso monopolizar as sessões, né? Então, o que a França faz, por exemplo, é instituir uma lei de cota de sala. Então, nenhum filme pode ocupar, mais de metade das salas de um cinema. Então, você pode assistir Vingadores Ultimato, é um exemplo, porque 80% das salas de cinema no Brasil estavam só com esse filme, quando ele foi lançado. Ok, é um filme legal, você quer assistir, mas na mesma época também lançaram filmes bons. Então, a ideia de você monopolizar não tem nada a ver com a qualidade do filme, tem a ver com o poder econômico da distribuidora. Então, é importante a gente pensar nessa distribuição a partir de critérios mais justos. Como você acha que os aplicativos de streaming estão mudando a forma como a gente consome esses filmes, como eles são produzidos e tal? Então, aí entra essa discussão da distribuição. Por um lado, é muito bom, porque as pessoas conseguem ter mais mercados para vender. Então, por exemplo, você filma um filme, você pode vender ele para Globo Filmes, para outras distribuidoras brasileiras. Mas agora você tem a Max, a Netflix e tal, são outras opções, né? E a gente viu bons exemplos, né, sendo produzidos nos últimos anos nos streamings e que depois, inclusive, chegaram às telas de cinema. Por outro lado, quando você tem um catálogo muito grande, os streamings eles vendem a possibilidade de você ter um catálogo muito grande. Você não sabe o que consumir. Você não tem uma curadoria ali para ser consumida, o que faz com que se produza muita coisa de péssima qualidade. Então nós temos excelentes filmes brasileiros sendo lançados nos streamings e péssimos filmes também sendo lançados por volume, porque a distribuição no streaming é muito mais barata. Então você gasta menos fazendo um filme que vai direto para o streaming do que um filme que vai para o cinema. Então nesse caso, uma iniciativa legal é o streaming Mubi, porque eles são um streaming que não tem centenas de títulos. Eles têm, eu acho que 30, 40 títulos só, e eles vão mudando a cada mês. Então é 30, 40 títulos nesse mês, o mês que vem já é outros 30, 40 títulos. Mas é uma curadoria humana. Então eles falam, olha, nossos profissionais escolheram esses filmes dentre os milhares que existem e tal. Então eu acho que o futuro é isso, é os streamings oferecerem essa curadoria. Falar assim, olha, você gosta de terror? Esses são os nossos melhores filmes de terror. Você gosta de ação? Os melhores, e por aí vai. Porque essa questão humana é fundamental. Então o streaming ele tem um fator positivo, porque aumenta a oferta de mercado, mas tem um fator negativo de diluir numa oferta muito grande de conteúdo, às vezes até umas porcarias acabam entrando nisso aí. Sobre o 2x e tal, você acha que isso acaba influenciando também? 2x? A velocidade 2x. Então, aí já é um problema seríssimo do nosso tempo, né? As pessoas pararam de dedicar tempo a determinadas ações, né? A gente pega, por exemplo, o disco de vinil. Era um trabalho, você pegar o disco, colocar na vitrola, botar a agulha, o disco só vai até a metade. Aí você tem que tirar a agulha, virar o disco, colocar de novo.
Tudo isso faz com que você fale assim, ó, eu não posso ouvir um disco enquanto eu estou lavando louça. Eu tenho que ouvir o disco ouvindo o disco, pegando a capa, lendo. Você recorta um tempo do seu dia para fazer aquilo. O cinema ainda é um dos raros lugares onde a gente não consegue fazer mais nada. Você não pode ficar no celular, você não pode ficar estudando. Você tem que estar naquele ambiente para assistir o filme. E aí o streaming oferece o 2x, né? Então a ideia de que não, a minha vida é muito ocupada, então eu tenho que assistir essa série, esse filme mais rápido para poder fazer as outras coisas. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente pode e deve, de uma forma saudável, usufruir daquela arte da forma como o cineasta, o artista independente, ele idealizou que a gente usufruísse. Então muita gente reclama, pô, o filme tem 4 horas de duração. Ok, se você não quiser assistir, tudo bem. Mas se você está afim de assistir aquilo, né, o Oppenheimer, por exemplo, pô, ganhou tudo, foi um sucesso de bilheteria. É um filme longuíssimo, sabe? Então não é a duração do filme, às vezes é o ritmo do filme. Um filme de 1h30 pode ser super chato de lento, entendeu? Então eu acho que isso tem mais a ver com essa ansiedade generalizada que as redes sociais, essa ideia de consumir milhares de coisas ao mesmo tempo causam, do que propriamente um efeito do cinema, entendeu? O cinema acaba sendo só mais um nessa cultura de consumir muito, mas consumir de forma rasa, entendeu? Ignorando os detalhes, entendeu? Eu vou deixar passando o filme aí enquanto eu vou estudar, eu vou deixar a música tocando enquanto eu faço qualquer coisa, sabe? As pessoas pararam de parar para se dedicar ao consumo de uma arte. E isso é muito ruim, né? Eu não vejo nada positivo. Bem, essa última pergunta. O que falta para o cinema brasileiro ter mais reconhecimento internacional, como acontece com outras cinematografias como a Argentina e Sul-Coreia? Sul-coreana? Sul-coreana. Vamos lá. Cinema é uma arte cara. Né? Você gravar um disco, vamos supor aqui em Mogi, você vai gastar uns 20, 50 mil reais com aluguel de estúdio, mixagem e tudo mais. Para gravar um filme, você precisa gastar no mínimo 100 mil reais. Né? É elenco, equipe, cenário, produção, efeito especial, tudo, som, tudo. É caro. Então, como que você ganha dinheiro com o cinema? Vendendo para os cinemas ou para os streams. Né? Então, o que acontece? É um investimento muito alto que você faz no começo, com um retorno que não dá para você quantificar. Não dá para você falar, esse filme vai vender tantas salas de cinema. Não dá para a gente saber. Então é um investimento de risco. Hollywood, hoje, é uma indústria privada que ela consegue investir muito alto em filmes arriscados. Então, por exemplo, a Disney, ela pode lançar um filme da Marvel que ela sabe que não vai vender tanto, mas vai vender muito boneco, muita camiseta, muita propaganda na, sei lá, Burger King. Tudo isso vai pagar o filme. E aí o que ela vai fazer com isso? Ela vai pegar uma plataforma menor dela, por exemplo, aquela Hulu, e ela vai lançar um filme de arte. Aquele filme A Substância, com a Demi Moore, é um filme da Hulu. Então, a Disney pega uma grana absurda que ela faz com esses filmes comerciais, Branca de Neve e tudo mais, e aí ela consegue lançar alguns filmes menores. Tá? Isso no sentido de mercado. No Brasil, a única produtora desse tamanho que a gente tem é a Globo Filmes. Então ela lança mais um, sei lá, Hassum fazendo piada pela 20ª vez, e aí ela pega essa grana e consegue investir em filmes menores para distribuição, como um Ainda Estou Aqui ou outros filmes desse tipo. Né? Agora, a gente não pode depender dessas empresas, né? Porque aí você acaba dependendo de um monopólio, e isso é ruim. O que a Argentina e a Coreia do Sul, como você bem disse, fizeram? Eles trataram o cinema como um instrumento econômico de desenvolvimento nacional. Quando você gasta 100 mil reais para produzir um filme, você não está jogando esse dinheiro fora. Você está pagando figurinistas, maquiadores, sei lá, produtores, pessoas que trabalham com áudio. Essa galera vai movimentar um mercado. Então o mercado dos figurinos nacionais vai se movimentar. O mercado da atuação o mercado do roteiro vai se movimentar, entendeu? Por mais que aquele filme específico não gere um retorno tão significativo, esses profissionais foram inseridos no mercado, foram melhor qualificados. Né? Então, o que os governos da Argentina e da Coreia do Sul perceberam?
A gente, como governo, precisa investir nessa indústria. Porque todo governo investe em determinadas indústrias, né? A gente vê aqui no Brasil a agropecuária, indústria aeroespacial, tudo isso tem muito dinheiro, petróleo, muito dinheiro público. Então o que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul, nos anos 80, passava por uma ditadura militar muito parecida com a do Brasil. Um país extremamente desigual, violento, pobre. Quando eles saíram da ditadura, eles falaram, agora a gente precisa se inserir no mercado internacional. Como que a gente vai fazer as pessoas consumirem produtos coreanos? As pessoas precisam ter uma boa imagem da Coreia. E nesse sentido, eles escolhem as artes, televisão, cinema e música, como meios de fazer o que a gente chama de soft power nas relações internacionais. A gente oferece esses produtos, a gente paga o idol, né, do sul-coreano, para que ele possa produzir a arte dele e tudo mais, e aí a menina no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Argentina, na Colômbia, ela vai consumir e ela vai querer aprender coreano, ela vai querer viajar para a Coreia. Então a gente vai ter uma imagem favorável internacionalmente a partir da arte dessas pessoas. O cinema, eles fizeram a mesma coisa, né? Eles investiram pesado no cinema para que as pessoas tivessem uma visão favorável da Coreia. E por aí vai. A Argentina também, menos, né? Mas ela também fez esse investimento público. Até quando a gente olha filmes de absurda bilheteria, quando você vê os créditos até o final, você olha governo do Canadá, governo da Austrália, né, sei lá, governo estadual da Geórgia, nos Estados Unidos. A Geórgia é um polo de muita produção cinematográfica. O que eles fazem? Semelhante ao Brasil, eles dão isenção de impostos. Então eles falam o seguinte, se você produzir o seu filme aqui no Canadá, em vez de pagar X de impostos, você vai pagar 30% desses impostos só. Então quase todos os filmes de Hollywood hoje tem pelo menos uma das cenas, né, uma parte gravada no Canadá pela isenção. Então o Brasil tem duas formas de fomentar isso. Financiamento direto, é o que a Ancine e o Fundo Nacional de Artes fazem, né? Então eles literalmente dão os 100 mil e falam, você vai ter que me retornar isso depois, mas eu estou te pagando. Ou eles permitem que você faça uma captação de recursos, que é o que existe com a lei Rouanet. Então você abre um edital, vamos supor, 100 mil reais. Você pode captar 100 mil reais em propaganda de outras empresas. Então você vai lá e passa o chapéu, né, que a gente brinca, no Itaú, no Bradesco, na Petrobras, sei lá, Pão de Açúcar, todas as grandes empresas falando. Você podendo colocar a tua marca no começo do filme, você ganha, sei lá, 100 mil reais em isenção de imposto do governo. Então é você correndo atrás de uma empresa para que essa empresa ganhe desconto em impostos financiando o seu filme. Entendeu? São 1000 formas, são muitas formas. Então a questão é, o Brasil ele leva a sério o potencial de criar uma imagem positiva do Brasil para si mesmo, levando esses filmes para fora e movimentar o mercado interno? Hoje, nem tanto. O Brasil já teve a Abracine, que era empresa brasileira de cinema, que girava muita economia interna. Os filmes dos Trapalhões, os filmes da Xuxa, filmes de ação mesmo, que a gente tinha Bandido da Luz Vermelha e tal, são filmes que geraram muita bilheteria interna. E a gente também teve filmes reconhecidos internacionalmente, O Pagador de Promessas, O Central do Brasil. Esses filmes conseguiram sair e ser reconhecidos. O que falta para sermos mais reconhecidos? Dinheiro, basicamente. Porque talento nós sabemos que temos, né? Vontade de consumir a nossa própria arte também temos. Então temos vários sucessos, né? Tropa de Elite, as próprias comédias do Paulo Gustavo, todos esses filmes são grandes sucessos internos. O que a gente precisa para as pessoas de fora reconhecerem? Dinheiro para essa distribuição. Então, enquanto o Brasil não reconhecer arte e educação como investimentos que vão gerar retorno financeiro depois, infelizmente a gente vai ficar, né, batalhando e comemorando um filme que estourou lá fora, enquanto que outros países conseguem lançar dezenas de filmes. Então é isso. Bom, então a gente acabou o bate-papo por aqui. Você tem alguma coisa para acrescentar? Não, só essa ideia mesmo, de que arte e educação são riquezas fundamentais de qualquer país, de qualquer sociedade. Quanto mais a gente investir, quanto mais a gente valorizar isso, mais retorno financeiro a gente vai ter, né, a longo prazo, médio e longo prazo. Então é isso, a gente encerra o bate-papo por aqui. Obrigada, viu, Cauê? De nada.